a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de começar, vamos pedir a orientação do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza neste estudo e nos mostre a verdade sobre os fatos que vamos ver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo, vamos fazer um estudo sobre os irmãos e irmãs de Jesus mencionados na Bíblia e mostrar que Maria Imaculada e sempre Virgem foi mãe de apenas um filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O tema é bastante polêmico entre os cristãos fora da Igreja Católica e também entre alguns católicos não praticantes, pois se deixam levar pela simples interpretação pessoal de algumas pessoas que não têm interesse algum em transmitir a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Simplesmente essas pessoas querem fazer valer as suas opiniões pessoais, muitas vezes baseadas em seu próprio conhecimento, pela visão distorcida do mundo que tem e não pela correta interpretação da palavra de Deus. Eu sugiro a você, católico ou não, que abra sua mente e deixe o Espírito Santo te mostrar a verdade que apresentaremos aqui. Livre-se de qualquer preconceito que você tenha sobre o assunto e estude comigo a profundidade deste tema. Eu quero oferecer aqui uma explicação detalhada sobre a doutrina da Igreja Católica a respeito da virgindade perpétua de Maria e como a Igreja entende as passagens que mencionam irmãos de Jesus nas Escrituras. Antes do final do vídeo, eu vou mostrar também o que dizem estudiosos de fora da Igreja Católica sobre o assunto e quais foram as suas conclusões, para não dizer que eu estou sendo parcial. Reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização que eu criei. Eu sou o Dorbeval Pereira Neves, infoprodutor, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras, da tradição apostólica e do magistério da Igreja Católica e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, que está presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. Bom, feitas as apresentações, vamos ao tema. Abra seu coração. Maria sempre fez parte da vontade de Deus de trazer a salvação para o homem corrompido pelo pecado de Adão e Eva. Para isso, ele predestinou Maria para ser a mãe de Jesus, o Salvador da humanidade, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em primeiro lugar,
vamos falar do dogma de fé da Igreja Católica que trata da virgindade perpétua de Maria. Deus, em sua infinita bondade, preservou Maria da mancha do pecado original e a manteve sempre pura desde a sua concepção, e por isso nós a chamamos de Imaculada, aquela que nasceu sem a mácula que é comum a todos os outros seres humanos, a mácula do pecado original. A Igreja ensina que Maria é sempre virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, através de um dogma de fé. O que são os dogmas de fé da Igreja Católica Apostólica Romana? Os dogmas são verdades de fé que o magistério da Igreja, através do Papa, por meio de longos estudos ou concílios, se reúnem e discutem as verdades por trás daquilo que foi apresentado como verdade e se pode ou não ser proclamado como dogma de fé. Normalmente, junto com o dogma, é publicado um documento que comprove aquilo que a Igreja está proclamando, assim como ocorreu com a Bula Inefabilis Deus, que foi proclamada como fruto da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Por isso, nada na Igreja é publicado do dia para a noite, ou se alguém queira que a Igreja declare algo. A Igreja primeiro vai verificar a verdade que está por trás daquilo que foi apresentado. Fazer longos estudos baseados nas Escrituras, na tradição apostólica e no magistério da Igreja, para assim proclamar um dogma como verdade de fé. A Igreja, desde o princípio, sempre reconheceu que Nossa Senhora era imaculada, ou seja, nasceu sem a mancha do pecado original. Maria era toda de Deus e sempre disposta a fazer a sua vontade divina. Mas somente em 1854 é que foi proclamado esse dogma como verdade de fé. O dogma da virgindade de Maria. O evangelista Mateus, referindo o anúncio do anjo a José, afirma de igual modo como Lucas a concepção operada pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 20, com exclusão de relações conjugais. Mateus apresenta a origem virginal de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, Isaías capítulo 7, versículo 14. Ao contrário de Lucas e Mateus, o Evangelho de Marcos não fala da concepção nem do nascimento de Jesus. Contudo, é digno de nota o fato de Marcos jamais mencionar José como esposo de Maria. Jesus é chamado o Filho de Maria, da gente de Nazaré, ou então, noutro conteúdo, o Filho de Deus em várias ocasiões. Os textos mais antigos, quando se referem à concepção de Jesus, chamam Maria de simplesmente Virgem. Os cristãos dos primeiros séculos expressaram esta convicção de fé mediante o termo grego aerparthenos, que significa sempre virgem, criado para qualificar de modo singular e eficaz a pessoa de Maria e exprimir numa só palavra a fé da Igreja na sua virgindade perpétua. Esse dogma, conhecido como virgindade perpétua de Maria, afirma que ela nunca teve outros filhos além de Jesus, nem qualquer relação conjugal com José. Essa crença é fundamentada em vários pontos da tradição cristã e no entendimento da Igreja acerca da pureza e da consagração única de Maria a Deus e seu Filho Jesus. Dito isso, vamos avaliar agora a interpretação dos irmãos e irmãs de Jesus mencionados na Bíblia. Algumas passagens bíblicas mencionam irmãos de Jesus,
como em Mateus 13, 55, 56 e Marcos 6, 3, o que tem levado alguns a supor que Maria teve outros filhos. No entanto, a Igreja Católica interpreta esses versículos de uma forma diferente e mais assertiva, com base em vários pontos. O termo original para irmãos, na língua hebraica e aramaica, que eram os idiomas usados pelo povo judeu na época de Jesus, não havia uma palavra específica para designar primo, tio, sobrinho e outros graus de parentesco, como cunhado, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, netos e netas e etc. Assim, o termo irmão, ak, em hebraico, e adelphos, em grego, eram usados para se referir não apenas a irmãos de sangue, mas também a parentes próximos, como primos e outros familiares, como falei. Dessa forma, os irmãos de Jesus mencionados no Novo Testamento eram, na verdade, primos ou parentes próximos dele e não filhos de Maria. Mais para o final deste vídeo, eu vou mostrar todas as passagens bíblicas que mencionam o termo irmãos de Jesus e que os chamados irmãos de Jesus eram seus parentes e não filhos de Maria, apresentando a provável filiação dessas pessoas, já que a Bíblia não é tão clara, mas a gente pode sim deduzir isso. Outros evangelhos esclarecem os parentescos. Em algumas passagens, os irmãos de Jesus são mencionados junto com Maria, esposa de Cleofas, conforme João 19, 25, que é considerada uma parente de Maria, mãe de Jesus. Esse Cleofas, segundo a tradição, poderia ser irmão ou parente próximo de São José, o que reforça a ideia de que os irmãos são parentes de Jesus e não filhos de Maria. No testemunho de toda a tradição cristã primitiva, vemos que desde os primeiros séculos, os padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Jerônimo, interpretam essas passagens à luz da virgindade perpétua de Maria, afirmando que ela não teve outros filhos. São Jerônimo, por exemplo, escreveu extensivamente sobre isso, defendendo a virgindade perpétua de Maria contra interpretações que sugeriam o contrário. Avaliando o significado teológico da virgindade perpétua de Maria, vemos que a Igreja considera que a virgindade perpétua de Maria tem um valor espiritual e teológico muito profundo. Maria é vista como um modelo perfeito de consagração a Deus e sua virgindade representa a sua entrega completa e total ao plano divino. Como mãe de Deus, ela é considerada única e especial na história da salvação, e sua virgindade perpétua é um sinal de sua singularidade, da sua unicidade. Maria é apresentada como Nova Eva, e muitos padres da Igreja chamavam Maria de Nova Eva, uma figura que, por causa de sua pureza e obediência a Deus, contrasta com a desobediência de Eva. Assim como Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva, que pela sua virgindade e pureza, com seu sim a Deus, contribui para a redenção da humanidade ao aceitar ser a mãe do Salvador. A consagração exclusiva a Jesus Cristo, a Igreja também vê a virgindade perpétua de Maria como uma consagração exclusiva a seu único Filho, Jesus Cristo. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus e, como tal, dedicou toda a sua vida a essa missão singular. Sua virgindade é um símbolo de sua dedicação total ao mistério de Cristo. Vejamos alguns argumentos práticos e lógicos sobre esse tema. A entrega de Maria a São João. Um ponto prático é que, se Maria tivesse outros filhos, seria natural que eles cuidassem dela após a morte de Jesus.
No entanto, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27, Jesus entrega sua mãe ao cuidado do discípulo amado João. Isso indica que Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, reforçando a ideia de que Jesus era seu único filho. Avaliemos a omissão de outros filhos na crucificação e ressurreição. Durante a crucificação e nas primeiras aparições após a ressurreição, não há menção de outros filhos de Maria. Esse silêncio é interpretado como mais um indício de que ela não teve outros filhos, pois se tivesse, esses irmãos teriam provavelmente sido mencionados em contextos familiares dentro da Bíblia. Resumindo o que vimos até aqui, podemos concluir reafirmando que a Igreja Católica acredita e ensina que Maria teve apenas um filho, Jesus, e que ela manteve a sua virgindade por toda a vida. Essa crença é fundamentada não apenas em tradições antigas e interpretações teológicas, mas também em uma leitura cuidadosa e contextualizada das Escrituras. A virgindade perpétua de Maria é um sinal de sua entrega a Deus e de sua singularidade no plano da salvação. Bom, vamos avançar um pouco mais em nosso estudo, analisando agora todas as passagens da Bíblia onde aparece o termo irmãos de Jesus. A questão dos irmãos de Jesus aparece em várias passagens dos Evangelhos e do Novo Testamento. Essas referências têm sido motivo de debate entre diferentes tradições cristãs, pois, na visão da Igreja Católica, essas menções não contradizem a crença na virgindade perpétua de Maria e de seu único filho. Vamos ver, então, as principais passagens bíblicas onde são mencionados irmãos de Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Alguém lhe disse: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." Jesus respondeu: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E apontando para os seus discípulos, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Aqui, a palavra irmão é usada, mas Jesus aproveita a oportunidade para ensinar sobre a família espiritual baseada na vontade de Deus. Vejamos Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35, que é a mesma passagem na versão de Marcos. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, ficando do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: "Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura." Ele respondeu: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E olhando ao redor para os que estavam sentados ao seu redor, disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe." Assim como em Mateus, Jesus enfatiza a família espiritual. Irmãos é mencionado aqui, mas o termo é amplo e na tradição judaica significava parentes próximos, como primos, sobrinhos, tios e outros. Em Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21, que é a mesma passagem anterior na versão de Lucas. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe disse: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver." Ele, porém, respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática." Essa passagem de Lucas também fala dos irmãos de Jesus e enfatiza a dimensão espiritual da família.
Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não estão conosco? De onde, pois, lhe vem tudo isto? Nesse texto, os habitantes de Nazaré mencionam irmãos e irmãs de Jesus ao questionarem a sua autoridade. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, que é a mesma passagem anterior na versão de Marcos, nós vemos: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Esta passagem é semelhante à de Mateus e cita os nomes dos irmãos de Jesus. A interpretação católica tradicional argumenta que esses irmãos eram parentes próximos. Mais para frente, eu vou mostrar a real filiação desses personagens citados como irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Em João capítulo 2, versículo 12, vemos: depois disso, desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e aí ficaram não muitos dias. Aqui, João menciona que Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe e os seus irmãos. Novamente aqui, a interpretação católica é de que a palavra irmãos se refere a parentes próximos. Em João capítulo 7, versículo 3 a 5, então seus irmãos lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém que deseja ser conhecido age em oculto. Já que fazes estas coisas, mostra-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nessa passagem, irmãos de Jesus são mencionados como não acreditando nele. A Igreja Católica interpreta que esses irmãos são primos ou parentes próximos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, todos eles perseveraram unanimemente em oração, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Após a ascensão de Jesus, os irmãos de Jesus são mencionados como estando em oração com os apóstolos e Maria. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, diz: não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Nesta carta, São Paulo menciona os irmãos do Senhor junto aos apóstolos, e mais uma vez, o termo irmãos é entendido de forma bem ampla. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui, Paulo menciona especificamente Tiago, irmão do Senhor. A Igreja Católica identifica esse Tiago como um parente ou primo, parente próximo ou primo de Jesus, não como filho de Maria de Nazaré, mas de Maria, esposa de Cleofas, como veremos logo adiante. Na cultura e na linguagem hebraica e aramaico, no tempo de Jesus, não havia um termo específico para designar primos e outros parentes. Parentes próximos, como primos e parentes de graus variados, eram muitas vezes referidos apenas como irmãos. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, o termo grego adelphos é usado para irmãos, mas também abrange parentes próximos. Vamos ver a confirmação dessa verdade avaliando algumas passagens bíblicas. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Abraão chama Ló de irmão, mas Ló era seu sobrinho. Em Gênesis capítulo 29, versículo 15, Labão chama Jacó de irmão, mas Jacó era seu sobrinho. A Igreja Católica defende que essas passagens bíblicas devem ser compreendidas no contexto cultural e linguística,
o que permite interpretar os irmãos de Jesus como parentes próximos e não como filhos de Maria. Assim, a Igreja sustenta a doutrina da virgindade perpétua de Maria, acreditando que ela teve apenas um filho, Jesus, e não outros filhos biológicos. Com base nas informações fornecidas nas Escrituras e na interpretação da Igreja Católica, é possível entender a filiação provável dos chamados irmãos de Jesus mencionados nas passagens bíblicas. A Igreja Católica, ao interpretar esses textos, conclui que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria, mas sim parentes próximos de Jesus, talvez como primos. A seguir, vou explicar como a Igreja Católica chega a essa conclusão, especialmente ao analisar a identidade de alguns desses irmãos, Tiago e José. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, os nomes de Tiago e José são mencionados como irmãos de Jesus. No entanto, esses dois personagens são edificados em outras partes dos evangelhos como filhos de uma outra Maria. Vejamos. Em Mateus capítulo 27, versículo 56, quando descreve as mulheres que estavam presentes na crucificação, o evangelho menciona Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui temos uma Maria que é a mãe de Tiago e José, mas que não é a Maria, mãe de Jesus. Essa Maria é muitas vezes identificada como Maria, esposa de Cleofas, ou Maria de Cleofas. Em João capítulo 19, versículo 25, o evangelista diz que, junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a sua irmã, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria de Madalena. De acordo com a tradição, Maria de Cleofas é identificada como a mãe de Tiago e José. Isto significa que Tiago e José são primos de Jesus, filhos de uma parente de Maria, sua irmã ou cunhada, e não seus irmãos biológicos. Assim, concluímos que Tiago e José, chamados irmãos de Jesus, são primos, filhos de Maria de Cleofas, e a Igreja entende que essa Maria é uma parente próxima da Virgem Maria, em princípio, a cunhada dela. Vamos ver os outros nomes, Simão e Judas. Os evangelhos também mencionam Simão e Judas como irmãos de Jesus. Em Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3, nós vemos que esses nomes são mais difíceis de rastrear diretamente nas Escrituras, mas há algumas indicações sobre suas identidades. Em Lucas capítulo 6, versículos 15 e 16, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13, encontramos Judas de Tiago entre os apóstolos. Ora, Judas de Tiago pode ser traduzido como Judas, filho de Tiago, ou Judas, irmão de Tiago. Há uma tradição que considera esse Judas como Judas Tadeu, o apóstolo, mas isso não significa que ele seja filho de Maria, mãe de Jesus. A tradição da Igreja considera que Simão e Judas seriam parentes de Jesus, mas não seus irmãos de sangue. Alguns estudiosos sugerem que eles poderiam ser filhos de um outro Tiago ou de parentes próximos de Maria e de José. E assim concluímos sobre Simão e Judas, que, tal como Tiago e José, Simão e Judas, são considerados parentes de Jesus, primos ou parentes de um grau próximo. Não há nenhuma evidência bíblica conclusiva de que eles seriam filhos de Maria. E para fixar bem o conceito, vamos voltar a falar sobre o entendimento da terminologia bíblica para irmãos e irmãs. Nas línguas semíticas, hebraico e aramaico, o termo irmão, hak, em hebraico, era usado de forma abrangente,
aplicando-se a primos, sobrinhos, parentes próximos e não apenas a irmãos biológicos. No grego do Novo Testamento, o termo adelphos também tem esse sentido mais amplo, de parente próximo. Assim, a Igreja Católica argumenta que quando os evangelhos mencionam irmãos de Jesus, não estão se referindo a irmãos biológicos, mas sim a parentes próximos, possivelmente primos. Como vimos até agora há pouco, não são muitas pessoas que seriam chamados de irmãos de Jesus. Mas nós podemos ver que Tiago, José, Simão e Judas eram parentes de Jesus que estavam sempre ao lado dele, ou com ele, ou com a família, ou com Maria. Então, sempre que acontece a citação de irmãos de Jesus, podem ser que estejam se referindo às mesmas pessoas. Volto a afirmar que a Igreja Católica ensina que Maria foi mãe apenas de Jesus, enquanto os chamados irmãos de Jesus devem ser entendidos como parentes próximos de acordo com a terminologia e cultura da época. Agora, para não dizer que meu trabalho se baseia apenas na doutrina da Igreja Católica, que para mim é a que sigo, acredito, respeito e assumo como verdade, também fui em busca de outros estudos acadêmicos e teológicos fora da Igreja. Esses estudos consideram a possibilidade de que Jesus poderia ter tido irmãos biológicos e alguns acadêmicos argumentam isso a partir de uma análise literal das passagens do Novo Testamento, sem se ater às características linguísticas da época e das regiões onde foram escritas essas passagens. Esses estudos vêm de fontes acadêmicas não necessariamente ligadas a uma tradição religiosa específica e são realizados por estudiosos de diferentes áreas, incluindo especialistas em estudos bíblicos, história do cristianismo e línguas antigas. Vale ressaltar, porém, que esses estudos não são unânimes e há muita discussão entre os estudiosos sobre o significado exato de irmãos no contexto do Novo Testamento. Aqui estão alguns exemplos de abordagens e estudos sobre esse assunto. Vejamos a abordagem sobre a análise histórica e linguística. Alguns estudiosos argumentam que os termos usados para irmãos em grego, adelfo, e Iach em hebraico, nos evangelhos, como em Marcos 6,3 e Mateus 13,55, referem-se literalmente a irmãos biológicos. Esses estudiosos apontam que no contexto grego, a palavra adelphos normalmente se refere a irmãos de sangue. Um exemplo desses estudos pode ser encontrado em obras de acadêmicos que adotam uma abordagem histórica crítica, como Bart Ehrman, um renomado estudioso do Novo Testamento. Ele argumenta em alguns de seus livros que Jesus poderia ter tido irmãos biológicos, mas não pode afirmar que isso seja verdade, considerando a interpretação literal como uma possibilidade, especialmente considerando o contexto da época e o grego do Novo Testamento. Quando partimos para um estudo do contexto cultural, vemos que esses estudiosos que analisam a estrutura familiar no Antigo Oriente Médio também observam que era comum que as famílias fossem extensas e que houvessem muitos laços de parentesco próximos. Para esses estudiosos, mesmo que os irmãos de Jesus fossem primos ou parentes próximos, a compreensão cultural e linguística da época não é suficiente para admitir a possibilidade de serem irmãos biológicos. Em algumas tradições cristãs orientais, como o cristianismo ortodoxo, acredita-se que José, o esposo de Maria,
era um viúvo mais velho que já tinha filhos de um casamento anterior. Vários estudiosos examinaram essa tradição e argumentaram que esses filhos de José poderiam ser chamados de irmãos de Jesus no Novo Testamento. Embora essa ideia não seja comum no cristianismo ocidental, é uma interpretação que ocorre em algumas fontes ortodoxas. Vejamos o tema sobre a perspectiva protestante e evangélica. Em algumas tradições protestantes, não há a mesma doutrina da virgindade perpétua de Maria, o que permite uma interpretação mais literal e pessoal das passagens sobre os irmãos de Jesus. Muitos teólogos protestantes interpretam os irmãos de Jesus como irmãos de sangue, nascidos de Maria e José após o nascimento de Jesus. Para eles, as passagens de Mateus 1,25, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, literalmente indica que José e Maria teriam tido uma vida conjugal normal após o nascimento de Jesus, o que abriria a possibilidade de outros filhos. Estudos feitos por teólogos protestantes como James Dunn, um influente estudioso do Novo Testamento, consideram a interpretação literal das passagens sobre os irmãos de Jesus como uma possibilidade válida, mas não confiável. Ele sugere que, embora a Igreja primitiva tenha desenvolvido tradições e crenças sobre a virgindade perpétua de Maria, as Escrituras podem ser interpretadas de forma mais literal e sugerir que Jesus tinha irmãos, mas ele afirma isso sem considerar o contexto histórico e linguístico do uso das palavras ak em hebraico e adelphos em grego, que eram aplicados a qualquer tipo de parentesco. Sob a ótica dos estudos arqueológicos e textuais, alguns acadêmicos apontam para estudos de textos e documentos históricos que indicam que nos primeiros séculos do cristianismo não havia uma crença generalizada e unificada na virgindade perpétua de Maria. Na verdade, essa doutrina foi estabelecida ao longo dos séculos e formalizada em tempos posteriores. No entanto, esses mesmos textos não trazem evidências conclusivas sobre a existência de irmãos biológicos de Jesus, apenas que a crença na virgindade perpétua de Maria foi sendo consolidada gradualmente. Alguns estudiosos, como John Mayer, um acadêmico católico e autor da série A Marginal Joe, examinam a figura histórica de Jesus e discutem a questão dos irmãos de Jesus. Mayer, embora católico, reconhece que há argumentos razoáveis para interpretar como irmãos biológicos, embora ele também aponte que a questão permanece aberta e que, do ponto de vista teológico, essa interpretação não é compatível com a fé. Como vemos até aqui, é muito importante que a interpretação acadêmica não é conclusiva de maneira alguma. Embora alguns estudos acadêmicos e teológicos apontem para a possibilidade de que Jesus tivesse irmãos biológicos, é importante lembrar que, sob o aspecto da terminologia e do contexto cultural, a interpretação do termo irmãos, no contexto do Novo Testamento, é complexa e tem significados amplos, como primos ou parentes próximos. Isso deixa a questão totalmente em aberto. As fontes não são unânimes e a maioria dos estudos acadêmicos reconhece que a questão permanece inconclusiva e a interpretação depende muito do enfoque teológico, cultural e linguístico. Na tradição da Igreja Católica, ela mantém a interpretação tradicional
de que Maria teve apenas Jesus como filho, com base na doutrina da virgindade perpétua e na explicação que vimos até agora sobre o termo irmãos de Jesus. Essa crença é apoiada pela interpretação dos padres da Igreja e pela tradição litúrgica. Portanto, embora existam estudos não ligados à Igreja Católica que possam sugerir a possibilidade de irmãos biológicos, esses estudos não são conclusivos e não negam a possibilidade de que irmãos no Novo Testamento possa ter um sentido mais amplo do que irmão biológico. Esta é uma questão que continua sendo debatida e que depende muito da interpretação cultural e teológica. Eu, como católico fiel, praticante, estudioso da Palavra de Deus e das Sagradas Escrituras, da sagrada tradição apostólica e do magistério da Igreja, eu creio firmemente no que prega a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana em seus dogmas de fé. Como vimos nesse estudo, nem na Igreja Católica e nem fora dela não existe nenhuma prova cabal, conclusiva e decisiva de que os personagens citados na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, seriam irmãos biológicos de Jesus e filhos da Virgem Maria. Espero ter ajudado a compreender esse assunto e que tenha trazido alguma clareza à sua crença. E eu creio e afirmo que Jesus é o Filho único de Deus, o Filho único da Imaculada Sempre Virgem Maria de Nazaré. Amém? Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.